eu estou colocando para gravar. Pronto. Então, uma vez por semana, a gente vai estabelecer esse nosso contato por aqui e a gente vai desenvolvendo a ementa através dessas videoconferências. E para cada videoconferência, eu vou preparar um material específico, um conteúdo de slide, algum material de apoio ao conteúdo da aula vai ser sempre feito uma vez por semana. E uma vez por semana também a gente vai estabelecer alguma atividade relativa àquele conteúdo, porque é provável que a gente não volte ao sistema presencial até a semana de segundas avaliações. Então, nós não teremos, provavelmente, a semana de segundas avaliações, elas nem serão feitas fisicamente e nem serão feitas virtualmente como foram as primeiras avaliações. O que a gente precisa fazer? Ir estabelecendo atividades avaliativas para ir fazendo esse somatório de pontos para fechar a nota dessa unidade, para não prejudicar o semestre de vocês. Então, um encontro por aqui por semana. Além do nosso encontro, vai haver um material de apoio e para cada aula a gente também vai estabelecer algum tipo de atividade para ir fazendo esse somatório de pontuação para a segunda avaliação. Alguma dúvida em relação a isso? Como é que está o som para vocês? Está distante, está ruim, está ruidoso? Não, né? Não, tá bom. Pronto. Então, vamos lá. Isso é o que a gente tinha para estabelecer para esse início de conversa. Eu já tinha até adiantado isso para vocês pelo WhatsApp. Hoje, eu quero fazer a correção da prova, verificação das questões com vocês, fazer essa experiência da conferência. E aí, se vocês acharem que ela é positiva, na próxima aula a gente já começa, semana que vem, retoma a emenda da gente com os crimes hediondos, que foi onde a gente parou. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma observação? Depois que a gente finalizar aqui, eu vou precisar naturalmente de um feedback para saber o que é que vocês acharam da nossa experiência de videoconferência. Tudo bem, gente? Então, vou alterar a tela aqui para passar para a avaliação para a gente ir discutindo, tá bom? As questões? Conseguiram ver na tela? Sim. Não sei se estão no celular ou se estão no computador, se está nítido, se está, na verdade, suficiente para enxergar. Tá de boa. Está dando para enxergar direitinho? Tá. Então, vamos lá? E aí, podem interagir, para eu não me sentir sozinha em casa. Sobre as previsões típicas penais do decreto 36868, que é o decreto das contravenções, é incorreto afirmar que a prática da contravenção de vias de fato consiste no emprego de violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, não podendo existir, no caso, resultado naturalístico ou material. O que me dizem? É correto. Essa questão está correta? Tá falso por causa da palavra ali incorreta. É. Ele está dizendo que é incorreto afirmar. Isso. Na verdade, gente, a assertiva que a questão está correta. A contravenção de vias de fato consiste no emprego de violência contra a pessoa sem produção de lesões. Por quê? Porque se há produção de lesões, eu não tenho a contravenção, eu tenho crime de lesões corporais. O que seriam as vias de fato? Aquelas pequenas lesões
e se deixarem, são marcas bem sutis, bem singelas e passageiras. A gente deu exemplo de vias de fato como puxões de cabelos, um tapa sem maiores consequências, um chute também sem maiores consequências, um empurrão, seria isso. Então, a assertiva em si, ela está correta. Por que a alternativa, a questão está errada? Porque ela está dizendo que a assertiva é incorreta, quando na verdade ela é correta. Então, o que eu tenho aqui é uma alternativa falsa, ok? Dúvida? A 2, que também vai ser a mesma coisa da 14 e da 16. E eu achei muito interessante, porque a maioria das pessoas acertou a 14 e a 16 e errou a 2, não sei por quê, se as três assertivas falavam basicamente da mesma coisa. Parece que não leram em conjunto a questão número 2, não é? Vamos lá. Para a configuração da contravenção de importunação ofensiva ao pudor, o fato deve ser cometido em local público acessível ao público, sendo essa característica denominada de elemento espacial especial do tipo. Espacial, espaço, obviamente. Essa assertiva está verdadeira ou está falsa, minha gente? Falso. Falsa por quê? Porque se trata mais de uma contravenção. Já não é mais contravenção. A importunação era a contravenção do artigo 61, mas se transformou em 2018 no crime do artigo 215-A. Então, qual é o erro dessa? Quem está riscando minha tela aí, hein? Tem alguém malinando aí, riscou a tela. Então, qual é o erro dessa questão? Qual seria a justificativa? Importunação ofensiva ao pudor não é mais contravenção, é o crime do artigo 215-A. E só para antecipar, essa mesma questão 2 aqui vai se repetir aqui na 14 e vai se repetir por erro na 16. Então, as três assertivas são assertivas falsas, porque a justificativa é uma só, já não é mais contravenção. O que se quer saber aqui é se você sabe, tem conhecimento de que a importunação não é mais contravenção, e sim crime do artigo 215-A. Então, a mesma resposta para questão 2, questão 14 e questão 16, ok? Alguma observação? Quem colocou que era verdadeira, mas deu essa justificativa, eu acolhi a resposta, tá? Porque soube dizer que já não era contravenção, era crime, que era o que eu queria saber exatamente. 3. A distinção entre as contravenções de perturbação do sossego alheio e perturbação da tranquilidade reside no fato de que a realização do 42 perturba o sossego de um número determinado de pessoas, e a do 65, a tranquilidade de pessoas indeterminadas. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Falso, ao contrário. Os conceitos estão inversos. Exatamente. O erro aí é que o conceito está invertido, trocado. Então, questão também. 4. A contravenção do uso ilegítimo de uniforme ou distintivo consuma-se no momento em que o sujeito veste o fardamento total ou parcialmente e aparece em público ou utiliza o distintivo por denominação, salvo se o uniforme ou distintivo for militar, oportunidade em que se aplicará ao caso o dispositivo
do Código Penal Militar. Verdadeiro ou falso? Parece que aqui teve gente que discordou do gabarito. E aí? Acho verdadeiro. 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 Será que tem algum Mas é a prova da mão, por favor, de direito penal, tá na gaveta. PV, tá bom? Quem estava falando, desculpe. No gavetão, filho. Oi? E me dá um... Não, deixa lá, não precisa não. Tem alguém com áudio ligado? Desliga aí. Deixa eu. Depois leva o outro de novo. Gente, desliga os microfones, quem não estiver sozinho, tá ligado só quando for falar. Quem estiver sozinho, tudo bem. 4. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. E essa ressalvazinha do final da questão está no artigo 72 do Código Militar, tá bom? Se o fardamento ou distintivo for militar, o crime é o crime do CPM e não a incidência de contravenção. 5. Quanto ao sujeito ativo, a omissão de comunicação de crime é definida como contravenção própria, ou seja, só pode ser cometida por funcionário público no exercício da função ou por profissional no exercício da medicina. Verdadeiro. 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 Verdadeiro, está lá a previsão no artigo 66 da Lei de Contravenções, que ela traz 2 incisos, um falando sobre o funcionário público em geral e o outro inciso falando sobre o profissional da medicina, quando toma conhecimento no exercício da função da ocorrência de algum crime e não faz a comunicação. Então, verdadeira, e encontra previsão no artigo 50, aliás, no artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. 6. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão em galpão mantido por João Geraldo e Cleodomiro, inclusive se encontravam em reunião no local quando da ação policial, foram apreendidos cadernos em que os 3 preparavam a abertura e a contabilidade de uma central de jogos, bem como panfletos de propaganda de que as atividades ali se iniciariam esta semana, além de mais de 20 máquinas caça-níqueis. Nesse caso, a conduta dos agentes configura a prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar em sua forma organizada. Me dizem. Tá falso. Por quê? Falso. Eu A contravenção justifiquei penal o só artigo tem a 4. O artigo 4 da Lei de Contravenções Penais, não há punição para forma tentada. Exatamente. As contravenções penais são exceção à regra do artigo 14 de aplicação da pena do crime consumado com a redução pela tentativa. A própria Lei de Contravenções faz essa previsão de que não se pune a tentativa lá no artigo 4º. Então, de fato, a questão está errada, é falsa, quando ela diz que eles vão responder Tá me vendo? na Eu forma que não. Tô telefone nos ouvidos. Acabei de sair não. justamente essa. 7. As contravenções penais não prescrevem. Tá falso também. Falso.
Jamais disse a vocês que as contravenções penais eram imprescritíveis, não é? Eu digo que elas não prescrevem, eu estou dizendo que são imprescritíveis e equiparando-as, inclusive, aos crimes de racismo. E aí eu jamais poderia equiparar as contravenções penais à gravidade de alguém tá me ouvindo? um crime de racismo. Ok, gente? 8. Certo. Considere que determinado cidadão utilizando público uniforme da Polícia Rodoviária Federal, função que ele não exerce. Nessa situação, para que ele responda pela contravenção, é necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado ou para outra pessoa. Verdadeiro ou falso? Falso. O erro dessa questão? O artigo 46. O uso do uniforme já configura o ilícito penal. Exatamente. Tá corrigindo a Não prova. é a utilização do uniforme indevidamente. Não pega a contravenção que efetivo prejuízo para que seja. Poderia chamar de uma contravenção formal. Ela não exige resultado, não é isso? Aliás, formal não. Seria uma contravenção de mera conduta. Ela nem faz previsão de resultado e nem cobra resultado. Primeira conduta, né? Ao caminhar, exatamente, contravenções abertas. Artigo 45 da Lei de Contravenções. Tá falhando bastante. Cadê o Leões? O som está falhando. O som tá falhando. Vamos desligar os microfones para melhorar o som e aí vocês, na hora de falar, vocês ligam. Artigo 46 diz: usar publicamente de uniforme de função que não exerce. Então, eu não tenho a previsão de ainda bem que você está virtual. Gente, deixa só o microfone de Michelle ligado. Eu tô tentando desligar o meu, não tô conseguindo. Você vai lá na sua aba. Aí você aperta em desligar o microfone. O microfonezinho cinza. Você clica nele, ele vai ficar vermelhinho, com um tracinho. Minha gente, eu cheguei. Não importa. Peraí. Não consigo. Peraí, que eu vou entrar novamente. A reação de cada um é engraçada. Ó, Stephanie. Stephanie tá segurando a risada. Pode rir, Stephanie. Pode rir. Deixa eu ir no WhatsApp. Pode rir, Stephanie. Leonardo, eu acho que se você colocar aí no mundo, você vai. Pode rir, Stephanie. Cheguei. Eu cheguei. Ah, que bom. Pronto, Alan desligou o microfone. Marisane, Então tá risada, Stephanie. mas desligou foi o som da conversa. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu também. Pronto. Não é aí em cima não, gente. Vocês vão desligar, é um microfonezinho cinza que está no canto esquerdo da tua tela, lá embaixo. Ó, o Iago tá desligado. Exatamente. Stephanie, Juliana, Rosilene, Érica. Todo mundo tá desligado. Pois desliga o seu agora, vá. Deixem desligado e quando forem falar, vocês digam a qualidade do som, senão fica dando essa interferência. Vamos lá? 9.
Ao caminhar por uma praia turística na Grécia, Alex derramou na areia 1 litro de óleo diesel, com o único fim de sujar os banhistas que lá estavam. Após seu retorno ao Brasil, em razão da grande repercussão midiática, Alex foi denunciado pelo Ministério Público, que pediu sua condenação pela prática da contravenção tipificada no artigo 37. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que Alex responderá pela contravenção, pois ao caso se aplica o princípio da extraterritorialidade. O que me dizem sobre ela? Falso. Por quê? O princípio da territorialidade não se aplica à Lei de Contravenções Penais, artigo 02. Exatamente. Mas vamos fazer outra observação? Fala! Quem, eu? A contravenções só em território brasileiro, né? Ítalo tá pegando sua cabeça. Ítalo tá gravando sua cabeça. Contravenção de arremesso. Ajoelha-se. Vou abrir aqui. Contravenção do artigo 37, que fala sobre... Pô, André, tem que botar uma foto mais recente. Arremessar ou derramar em via... Oi, eu tô no meio do... ou em lugar de uso de alheio, A coisa senhora quer ver? Fica calado, Jacó. Não é questão de crime ambiental. Permanece a previsão do artigo os microfones, tendo muita conversa, Michele, eu não entendi. Qual é a segunda observação que você falou? Não, porque teve uma pessoa que falou sobre crime ambiental. Teria feito diferença? O que eu queria dizer... Teria não. Fechei a porta do quarto. Eita. Ei, Jacó! Ixi, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que sim, eu tenho certeza. Pronto. E Jacó morreu. O que eu ia fazer, Marisângela, teve uma pessoa que falou sobre crime ambiental, que não seria contravenção. Mas, na verdade, não é crime ambiental aqui. Permaneceria a contravenção, porque ele derramou com o propósito de sujar as pessoas. Então, permanece a previsão da contravenção. Agora, por que a questão está errada? Porque as contravenções não admitem a incidência do princípio da extraterritorialidade que está lá no artigo 7º do Código Penal. Então, a justificativa é essa. Eu só quis fazer esse à parte porque uma pessoa falou sobre crime ambiental. Tá bom? Ok. Então, essa questão é uma questão falsa. Atenção com a 10 e com a 11. Olha, a prática de contravenção. Vai caçar o fazer, Minha gente. Liga teu microfone, pelo amor de Deus, cara. Cala a boca, Leonardo. Ora. Tá atrapalhando demais aí, Jacó. Agora a professora já tá abaixo, fica conversando aí, não dá certo não. Silêncio, Jacó, pelo amor de Deus, velho. A contravenção, depois de condenação prévia, citada em julgado por crime, não... Eu tô acompanhando, pessoal. Qual é a situação aqui? Um crime anterior e uma contravenção depois. E a questão está dizendo que não vai haver reincidência. Verdadeiro ou falso? Aí é falso. Por quê? Vou lá para o artigo 7º, né? Não. A contravenção, depois de transitado julgado, né? De um crime não caracteriza reincidência. Vamos lá? Artigo 2º da Lei de Contravenções. Qual é a previsão dele? Aliás, artigo 7º. É o 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois do trânsito em julgado de
no Brasil ou no estrangeiro por crime, ou só no Brasil por contravenção. Então, se antes eu tive um crime no Brasil ou no estrangeiro, ou antes eu tive uma contravenção só no Brasil, porque as contravenções não admitem a extraterritorialidade, e depois eu tive uma contravenção, eu tenho sim a reincidência, tá? Gente, deu aviso aqui de que a sala vai cair, vai fechar daqui a 40 minutos, ou daqui a 10 minutos. A sala só tem 40 minutos. Aí, se ela cair, enquanto eu estiver falando, aguarda um pouquinho que eu vou salvar o vídeo, leva de 5 a 8 minutos para salvar o vídeo, e aí eu retorno com outro link, tá bom? Estou só avisando. Então, voltando à questão. A prática de contravenção, depois de um crime transitado em julgado, não enseja reincidência. Verdadeiro ou falso? Aí já é a 11ª? Não, é a 10ª. Eu fui lá para ler, então, para a gente colocar o que diz o artigo 7º. A falsa, a 10ª é falsa. A 10ª é falsa por quê? Sim, justamente por conta do artigo 7º. A contravenção posterior para efeitos de reincidência pode ter antes um crime ou uma contravenção. Então, essa alternativa está falsa por quê? Porque existe, sim, a reincidência. Não é isso? Não é? O erro está aqui no não tem reincidência. Agora vamos para a 11, bem parecida. A prática de crime depois de condenação prévia, transitada... Sim, essas questões estão aonde, hein? Eu estou perdido. Essa da prova, Alan. Tá da prova. Prova, Alan. Ah, tá. Tá, a prova. Tá, vou desligar meu som. Minha senhora. Eu já achei aqui também, viu? Já achei, obrigado. 11. A prática Aqui, olha. bem parecida com a 10, mas veja a nuance. A prática de crime depois de condenação prévia, transitada em julgado, por contravenção penal, não enseja a reincidência. Aí é verdadeira, né? Porque primeiro a contravenção e depois o crime, aí não tem reincidência. Por que não tem reincidência? Porque primeiro, aí volta lá, faz a inversão do artigo 7º também. Vai para a mesma justificativa. Aqui eu vou usar a regra do artigo 63 do Código Penal, que fala sobre reincidência para crime. O que aconteceu depois? Um crime e não uma contravenção. A prática de crime depois do trânsito em julgado só perdeu o cérebro. Contravenção penal. Então, eu estou analisando aqui agora é crime. Lá na outra questão que eu estava analisando, a contravenção. Então, quando eu digo que para ter reincidência para o crime, o que é que eu preciso analisar? Aí eu vou analisar o artigo 63 do Código Penal. E o que ele fala? Especificamente sobre reincidência. Ele diz que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Então, o Código Penal, para efeitos de reincidência para crimes, pede um crime anterior. Reincidência para crime não admite contravenção anterior, certo? Então, a prática de crime depois de condenação prévia transitada em julgado por contravenção não enseja reincidência. Verdadeiro. Não enseja por força do artigo 63 do Código Penal. Entenderam? Sim. Questões bem parecidas, mas o pulo do gato aí em um eu vou usar a regra da lei de contravenção. Do artigo 7º. E na outra eu vou
usar a regra do Código Penal. Aqui eu vou usar o 63 do Código Penal. Aqui eu vou usar o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Entendido, gente? Sim. A diferença entre elas? Sim. As contravenções penais não são punidas com reclusão nem com detenção. Prisão simples, está correto. Verdadeiro. As contravenções penais são puníveis com prisão simples e ou multa. Artigo 5º da Lei de Contravenções Penais. A prática de contravenção é punível apenas na modalidade consumada, não se punindo a modalidade tentada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Correto. No artigo Correto. 4º da Lei de Contravenções Penais. A 14 e a 16 a gente já respondeu quando falou da segunda questão, né? A mesma justificativa, as 3 estão falsas. A gente pula para 15. Enzo, um particular que exerce a profissão de jornalista, resolve um dia se passar por auditor fiscal da Receita Federal e assim se apresentando e portando uma carteira de couro preta com a estampa do brasão da República, entra em um estabelecimento comercial e exige o exame dos livros contábeis e é atendido. Analisa os livros por curiosidade quanto aos ganhos da sociedade e vai embora. A conduta de Enzo encontra adequação técnica de contravenção. Com licença, sem querer interromper, mas eu já estou com pena de Ítalo. O áudio dele não está funcionando e ele está pedindo ajuda. Quem? Ítalo Eduardo. O áudio dele não está funcionando, eu já estou com pena dele. Ele deve ter desligado lá em cima o áudio da conversa. Pede para ele entrar, sair e entrar novamente e ligar o áudio. Quando você vai entrar, ele pergunta se você quer ligar o áudio da conversa. Peça ele para ligar. Ele disse que está fazendo leitura labial. Novamente. A conduta de Enzo fica na contravenção legítima ou artigo 46. Deixa eu mandar uma mensagem para Ítalo. Ítalo! Olha o que ele fez. Ele se vestiu de auditor fiscal, apresentou, inclusive, a identificação. Fica quieto, Jacó. Deu a função que não era dele. E Eita, perda. A contravenção de uso ilegítimo de uniforme do 46. É crime, né? É falso. Porque ele não teve vantagem nenhuma, ele não obteve nenhuma vantagem. Então, se aplicaria melhor aí se fosse... se adequa melhor ao artigo 45. Como se fosse uma simulação. Mas veja, a questão está dizendo que ele se passou e que ele exerceu efetivamente uma função. Ele não só se vestiu, ele não só apresentou a carteira. É crime, não é contravenção. Da função. Ele pediu os livros, ele verificou os livros, ainda que só por curiosidade. Ele exerceu a função de auditor, não é dele. E quando a gente estava estudando o artigo 45 e são 2 artigos, 46 e tem outro também que fala sobre sobre apresentar como e o outro sobre como. Eu disse a vocês que tá ruim. Interferência. É a quantidade de microfone ligado. Aí eu disse a vocês que se o sujeito só se veste, só se veste, usa o distintivo, usa a farda, eu tenho a contravenção do 46. Se o sujeito se faz passar pela função, deixa eu trazer aqui para cá. Usurpação. Simulação da qualidade de funcionário público. Aí ele vai para o 45, é isso? Não. Eu acho que será. Vai pro 320.
Do Código Penal? 328. Acho que vai ser usurpação de função, não? Veja só. Caso? Usurpação de Violação função. de Ocupação. 28. funcionário. Artigo 45. O que é que o sujeito faz? Finge-se ser. Ele diz que se apresenta como. 46. O que é que ele faz? Usa publicamente o uniforme. Na questão, está dizendo, a questão está